Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma live, mais um programa, o nosso 30º. Eu estou impressionada de ver como passou rápido e eu conto os programas por questões até didáticas, para saber, porque pelo número eu sei mais ou menos o tema do que eu falei, assim meio que para sugerir até para os meus clientes que assistam um ou outro programa, né? Então, meu nome é Uli Holtz, eu sou consteladora, terapeuta sistêmica, terapeuta familiar. Trabalho também com florais, atuo na cidade de Sorocaba e também na cidade de Itu e também faço e facilito, né, constelação por Skype, através dos bonequinhos e trabalho com isso já há alguns anos. E o objetivo desses programas é justamente trazer à luz, disseminar um pouco dessa postura sistêmica, desse pensamento sistêmico, como é que essas três leis, a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio, da compensação, atuam nas nossas vidas. Muitas vezes de forma inconsciente, quando a gente não tem assim, a gente não tem o conhecimento dessas leis, então a ideia é justamente de trazer essas leis para mais perto, para a gente entender aquilo que encrenca os sistemas familiares, aquilo que libera os nossos sistemas familiares e para que a gente possa se conduzir de uma forma mais harmônica nas nossas vidas, com mais leveza, com mais prazer, alegria. E hoje eu quero contar um pouquinho para vocês de uma constelação que foi muito bacana, porque normalmente, na maioria das vezes e na maioria das constelações que eu faço, eu acabo não tendo um feedback dos meus clientes. Eu tenho feedback daqueles que são mais próximos, mas tem muita, quer dizer, a pessoa vem, o cliente vem, ele traz a sua história, a gente trata e a gente lida, a gente constela essa história e depois esse cliente ele vai embora, né? A hora que ele sai da porta do consultório, ou a hora que a gente se despede numa constelação pela internet, eu deixo que ele leve a história com ele, quer dizer, o cliente leva a sua história consigo e eu nunca mais pergunto nada do assunto e se o cliente me traz um feedback voluntário, ele sempre é muito bem-vindo, mas muitas coisas eu acabo descobrindo anos depois. Por exemplo, hoje também voltou uma cliente que a demanda dela era que ela estava com dificuldade para engravidar. Nós fizemos a constelação e hoje eu soube que ela está grávida do segundo filho. Então, são coisas assim muito gratificantes da gente ver como esse trabalho, como esse novo olhar, como esse colocar em ordem essas três leis que regem o nosso amor pelas nossas famílias, traz efeitos muito rápidos. E o que eu quero contar para vocês é de uma constelação que eu fiz no grupo, né, que eu facilitei no grupo, em Itu, no último workshop, onde uma das demandas de uma cliente era olhar para um inventário. Inventário é uma coisa assim, a gente fala, puxa vida, mas é uma coisa muito abstrata, dá para trabalhar com inventário? E dá. Então eu pedi para a cliente escolher um representante, pessoa, né, para o inventário. Ela trouxe uma pessoa, pedi para ela trazer também um representante para cada um dos bens que esse inventário inclui, né? Então ela trouxe também esses bens. Pedi também que ela trouxesse um representante para ela, um representante também para os doadores, quer dizer, para as pessoas que deixaram este presente, porque, na verdade, quando a gente fala em herança, né, e herança é sempre uma coisa que encrenca demais as famílias, porque a gente acha que herança ela tem que ser milimétrica. Então, se um filho recebe X, o outro tem que receber o mesmo X, o outro tem que receber o mesmo X. E às vezes aquele bem ele não se deixa dividir em X muito igualzinho. Tem que ser uma parte. Então, um se beneficia por um lado, o outro se beneficia por outro. E isso acaba também encrencando muito. Porque, na verdade, uma herança ela é um presente daqueles que deixaram a vida e presenteiam os seus descendentes no fruto do trabalho deles, naquilo que eles conseguiram acumular durante a vida. Mas
Nesse caso, então, o que aconteceu? Eram muitos irmãos, eu não me lembro agora quantos irmãos eram, mas esses pais faleceram e deixaram essa herança para esses irmãos, 6, 7, não sei. E desses irmãos, hoje, 20 anos depois da morte desses pais, a grande maioria também já faleceu. E os herdeiros agora são os filhos dos herdeiros diretos. E às vezes, até em alguns casos, os netos daqueles herdeiros diretos. Então, existe muita gente agora, 28 anos depois, envolvido nesse inventário. E essa família, ela também não estava encontrando uma condição assim de lidar com esses bens. Então, eu pedi também para a pessoa trazer também um representante para esses genitores, para esses avós. Na verdade, eles são avós da cliente, né? E também para aqueles irmãos que continuavam vivos, quer dizer, os herdeiros diretos. E aí foi muito interessante de observar que o inventário, ele corria e vinha se colocar aqui atrás dos donos originais desses bens. E os bens também se colocaram aqui do lado daqueles que construíram esses bens. E a cliente, né, quer dizer, o inventário dizia que não gostava de olhar para ela. E as casas, uma casa gostava de olhar para ela, mas a outra casa não gostava de olhar para ela. E aqui também, nesses irmãos que estavam também brigando, né? Aqui também não existia um respeito. Tem até, eu coloquei aqui um bonequinho, vou até colocar um bonequinho mulher, porque na verdade a irmã mais velha é uma mulher. E o irmão mais novo é um homem. E com todo esse pensamento também, né, dessa família, de que os homens, eles têm mais voz ativa, e essa mulher também, ela mais retraída, então ela também abriu mão de muita coisa, engoliu muito sapo, por causa desse irmão mais novo, que também estava no lugar errado, né? Eu não sei se vocês se lembram da hierarquia, né? Pela hierarquia, quem é que pode conduzir esse inventário? É essa irmã mais velha, ou seja, essa herdeira direta mais velha. Então, eu ofereci aqui para essa cliente uma fala, onde ela diz aqui para essa tia mais velha, e que ela estava também encrencada com essa tia: querida tia, eu sinto muito se eu entendi tudo errado, porque você é a herdeira dos meus avós, e eu sou a herdeira da minha mãe. Minha mãe é sua irmã mais nova e você chegou antes da minha mãe também. Então eu sinto muito se eu quis também impor a minha vontade, assim como tantos outros de nós. E tinha também um representante para todos os outros herdeiros indiretos, né? Então todos os outros fora ela que estavam na mesma situação, que eram herdeiros de herdeiros e herdeiros de herdeiros de herdeiros, né? Que eles já estão na terceira geração de herdeiros. E aí quando ela trouxe essa fala, e também tinha assim uma outra coisa também, que a representante dela olhava para o chão, e a gente colocou também alguém representando esse lugar para onde o representante dela olhava, porque o que a gente vê? Que quando um representante olha para o chão, ele olha para uma exclusão, alguém que morreu cedo. E quando a constelação começou, ela nem imaginou que fosse aparecer alguma coisa assim. E de repente, no meio da constelação, ela falou: nossa, eu sei quem é essa pessoa para onde o meu representante olha. É a minha tia. Eu tenho uma outra tia que é irmã da minha mãe, que é irmã da minha tia, que é irmã do meu tio, e que ela morreu com 2 anos de idade, mas ela também faz parte da família. E toda vez que eu colocava, o que eu pensava, o que eu meditava até sobre esse assunto, e que eu procurava uma luz para esse assunto, eu incluía todos, menos ela, porque eu não me lembrei dela.
Então, eu também pedi para ela fazer umas falas dizendo, querida tia, você também faz parte. E se você estivesse viva, você também seria uma das herdeiras. E você também faz parte da família, eu também te dou um lugar no meu coração. E quando ela também olhou para esse tio, que ela também tinha encrenca com esse tio, e aparentemente esse tio ele também tem. A gente imagina, puxa vida, são pessoas mais velhas, são pessoas que têm toda uma vida, que viveram 1000 processos e que dentro do ponto de vista deles, eles estão certos. E dentro do ponto de vista deles, quer dizer, o que estes, dentro do ponto de vista sistêmico, o que estes irmãos, que são os que sobraram em herdeiros diretos, resolverem, é o bom para o inventário. E quando um pirralho, quer dizer, alguém que é herdeiro do herdeiro, chega e quer dizer como se faz isso, é claro que os outros, o sistema todo vai se ressentir. E à medida que ela foi fazendo essas falas, que eu fui oferecendo essas falas de liberação, o que aconteceu? Estes representantes, eles também começaram a se movimentar, onde o inventário também se disponibilizou, onde essa tia se aproximou, onde começou um movimento em direção a uma sanação, ou seja, a uma solução da questão. E quando nós enxergamos o caminho, né, para a solução, onde ela começou a perceber aquilo que encrenca o sistema e aquilo que libera, porque também é difícil, lembra que eu falei de como é quando a gente cuida dos nossos pais que precisam de nós na velhice, do lugar de pequenos? Aqui acontece uma coisa similar. Eu posso dizer tudo o que eu penso para o meu tio, que é outra geração e que nesse caso tem prioridade, e posso dizer tudo para minha tia, que nessa questão também tem prioridade dentro do meu ponto de vista. Por exemplo, dizendo, tia, na minha percepção, eu gostaria que, e ela pode dizer tudo o que ela quer, mas vocês não precisam acatar a minha opinião. Eu só quero contribuir com a minha opinião no sentido de que ela talvez contribua e acrescente algo na decisão de vocês. Mas o que vocês resolverem em relação a isso, eu aceito. Porque uma doação, ela na verdade, ela é um presente. E o que vier de presente é bem-vindo. E o que não vier de presente também, ok. Então, quando a gente se coloca nessa postura de que eu me abro para esse presente, para ele vir ou não, eu deixo com vocês que são os filhos destes pais. Eu sou só o neto ou eu sou só o bisneto. Vocês resolvem. E do jeito que vocês resolverem, está bom para mim. E aí quando ela foi entendendo e a gente foi trazendo isso e ela foi percebendo como cada um desses representantes ia sentindo também alívios, né? Porque a pessoa, quando numa constelação com pessoas a gente faz, a pessoa ela dá o feedback. Isso, nossa, isso me alivia, isso me faz sentir bem, agora eu consigo olhar para ela, agora eu vejo que ela me respeita e agora eu sinto simpatia por ela. Quando a gente sentiu e a constelação trouxe justamente esse caminho de solução, a gente interrompeu e foi impressionante de ver como, assim, quão rapidamente surtiu um efeito, porque isso foi num sábado e aí no domingo ela me mandou assim um WhatsApp e ela falou, Uli, você não sabe, o procurador da minha tia entrou em contato comigo que ele quer me auxiliar no aluguel de um dos bens e ele quer conversar comigo a respeito do inventário, da gente dar realmente prosseguimento a isso, de nós chamarmos todo mundo para uma conversa. Nesse meio tempo essa conversa já aconteceu e está existindo um movimento em direção à solução desse inventário que já dura 28 anos. Então a gente vê que é muito rápido, né? Eu não sei o que vai acontecer, se eles vão resolver ou não, se eles vão levar talvez mais 5 anos para resolver ou quanto tempo eles vão resolver. Mas quando a gente mexe em pouca coisa, quando a gente toma consciência de determinadas dessas leis, daquilo que libera, daquilo que traz que traz essas dinâmicas no lugar, que libera esses nós,
essas encrencas relacionais, é impressionante de ver como isso flui com rapidez e com leveza e como as coisas vão realmente se ajeitando, né? Então, claro que existem muitos exemplos, a gente poderia falar de muitas coisas, e eu vou trazendo também, conforme eu vou recebendo também feedbacks e de algumas constelações que eu acho interessante comentar com vocês, eu vou comentando, porque isso também pode trazer uma luz para alguém que esteja talvez passando por um momento, por uma situação parecida. Então, é isso por hoje, né? Eu agradeço muito vocês prestigiarem essas pequenas lives e até a semana que vem. E qualquer dúvida também, se quiserem entrar em contato comigo, o meu WhatsApp, o meu DDD é 15 e o número é 991 11 5467. Até!